Muito bem, vamos fazer aqui a aula 6. Hoje a gente vai terminar o capítulo 5, vamos fazer a segunda e última parte dele. Vamos falar um pouco de função geradora exponencial e depois vamos calcular um pouco o número de partições de um inteiro. Muito bem, vamos começar com um exemplo. Nesse exemplo eu tenho livros de 3 tipos, A, B e C, e quero arrumar 4 deles numa prateleira, mas a ordem faz diferença. A hipótese é que eu tenho um livro do tipo A, 3 livros do tipo B e 2 livros do tipo C. Se a gente calcular igual da outra vez, não se importando com a ordem, a gente usa a função geradora ordinária, 1 mais ax, 1 mais bx, b quadrado x ao quadrado, b ao cubo, x ao cubo, é a mesma coisa para o C, levando em conta quantos tem de cada tipo, né? A gente já fez esse tipo de conta antes. Multiplica, o termo do x à quarta vai dar para a gente exatamente quais são os tipos de maneira de arrumar esses 3 tipos de livro e quantas são, né? São 5 maneiras e aqui está descrito quais são as maneiras. Muito bem, então se a gente não levar em conta a ordem, vão ser 5 maneiras, e aqui estão elas, né? 1 do tipo A, 3 do tipo B, 1 do tipo A, 2 do B e 1 do C, etc. Agora, se a gente quiser levar em conta a ordem, essa contagem do A, B ao quadrado, C, deveria entrar, na verdade, 4 fatorial vezes, porque são 4 livros, eu posso rearrumar eles, e se a ordem faz diferença, vai ser uma contagem diferente. Não é bem 4 fatorial, porque os do tipo B dão na mesma. Então, mais precisamente, são 4 fatorial sobre 2 fatorial maneiras de obter essa arrumação, né? Isso aqui é a permutação com repetição, né? De 4 objetos, 1 do tipo A, 2 do tipo B e 1 do tipo C. A mesma coisa para essa arrumação B ao quadrado, C ao quadrado, é a permutação com repetição de 4 objetos, 2 de um tipo e 2 do outro. Então, são 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes. Então, aqui não deveria ser 5 se a gente quer contar com a ordem. Deveria ser 4 fatorial sobre 3 fatorial para a primeira, mais 4 fatorial sobre 2 fatorial para a outra, etc. Então, a gente vai mudar a maneira de contar para levar essas coisas em conta. O jeito da gente fazer isso vai ser trocar lá onde está c quadrado por c quadrado sobre 2 fatorial, onde está b ao cubo, trocar por b ao cubo sobre 3 fatorial lá no início da conta. E no final, ao invés da gente olhar para o x ao cubo, a gente vai olhar para o x ao cubo sobre 3 fatorial. Eu vou mostrar para vocês como fica. Então, a função exponencial era essa aqui. Eu vou trocar aqui onde tem a, b e c e as potências deles por outra conta, né? Por essa conta aqui. Onde está b ao cubo, troca por b ao cubo sobre 3 fatorial, né, etc. Isso aqui é o que a gente chama de função geradora exponencial para esse problema. E aí agora você faz a multiplicação igual a gente fez antes, né? Multiplica, organiza as potências do x, a potência x à quarta vai continuar tendo 5 parcelas, multiplicando. Só que agora as parcelas são mais parecidas com o que a gente quer. E agora eu dou mais uma arrumada nisso aqui, botando o dividido por 4 fatorial em evidência aqui no x à quarta. No x elevado a n, eu vou dividir por n fatorial e multiplicar por n fatorial. Vou dividir por n fatorial fora do parênteses e multiplicar por n fatorial dentro do parênteses, né? Assim. Aqui no x à quarta eu divido por 4 fatorial e dentro eu vou multiplicar, né? Dessa conta de antes para a de depois, eu não multipliquei nem dividi nada. A conta continua a mesma, eu só escrevi ela de outra maneira. Aqui não tem esse sim. Tem um erro de digitação aqui. Então aqui é só outra maneira de escrever a conta que já está. A primeira linha sim é diferente da primeira linha de antes, né? A primeira linha da função geradora ordinária é do jeito que a gente fez da outra vez. Não tem nada dividindo nos parâmetros aqui.
Na função geradora exponencial tem. Cada parâmetro, se for um y elevado a d, vai ter um d fatorial dividindo. Aí você faz a conta igual antes e no final você arruma para ficar dessa maneira. Uma vez feito isso, a gente vai olhar para o multiplicador do x à quarta sobre 4 fatorial. O multiplicador vai ser essa conta grande aqui. Tem 5 parcelas igual antes, mas nota que agora cada parcela tem um número multiplicando. E esse número vai ser exatamente o número de permutações com repetição desses objetos listados aqui nessa escolha. Essa do meio, por exemplo, a gente está contando esse 4 fatorial sobre 2 fatorial como sendo o número de permutações com repetição de 4 objetos, sendo um do tipo A, um do tipo B e 2 do tipo C. E as outras são parecidas. E agora a gente soma isso tudo aqui, vai dar 38. Então, nessas condições, são 5 maneiras de arrumar os livros, se você não levar em conta a ordem, mas se você contar com uma arrumação diferente, aquelas com ordem diferente, então são 38. Muito bem. A definição formal aqui para a gente de função geradora exponencial para uma sequência é essa aqui. Uma função geradora exponencial para a sequência R é a série soma de AJ vezes x elevado a j sobre j fatorial. É a função geradora exponencial, o nome é esse porque ela tem muito parecida com a série de potências para a função exponencial. Como a gente viu aqui, essa estratégia permite a gente contar as coisas se a gente quer levar em conta a ordem. Agora mais um exemplo, aqui um pouco mais elaborado, já usando o nosso método que a gente desenvolveu. Eu quero acomodar 9 pessoas em 4 quartos. 4 quartos diferentes e nenhum quarto eu quero que fique vazio. Nenhum quarto fique vazio. Então tem 9 pessoas para colocar em 4 quartos. Então vamos contar isso. Eu vou contar assim. Essa conta aqui elevada à quarta vai ser uma contagem, cada série de potências dessa dentro do parênteses vai ser o número de pessoas em um quarto. São 4 quartos, então por isso aqui está elevado a 4. Então, em cada quarto eu vou contar quantas pessoas vão entrar ali. A potência do x aqui vai dizer quantas pessoas estão nesse quarto. E como eu não quero que tenha nenhum vazio, por isso que não entrou o 1 aqui. Poderia ter o 1 mais. Mas o 1 mais é a potência zero do x. Como o quarto vai ficar vazio, não vai ter esse 1 a mais. Se eu quisesse que cada quarto tivesse ao menos 2 pessoas, essa soma começaria do x² sobre 2 fatorial. Muito bem. E aqui a ordem faz diferença. Se a pessoa A no quarto 1 e a pessoa B no quarto 2 é diferente da pessoa A no quarto 2 e a pessoa B no quarto 1. Então eu estou usando a função geradora exponencial. Muito bem. Agora, essa conta aqui, ela vai contar quantas pessoas entram em um quarto. Isso aqui é a exponencial menos 1, porque eu só tirei o 1 daqui. Então isso aqui é elevado a x menos 1 elevado a 4. E eu faço aqui a potência quarta usando o binômio. E depois eu escrevo cada exponencial dessa. A exponencial de e elevado a nx, ou mx, é 1 mais. Aí eu tenho que colocar mx no lugar do x. Mx mais mx ao quadrado sobre 2 mais mx ao cubo sobre 3 fatorial mais mx a quarta sobre 4 fatorial, etc. Então, esse aqui é exponencial de mx para um m número real qualquer. Em particular, para o m inteiro de 1 até 4,
Eu fiz aqui a conta. Aqui deveria ter... Não, aqui dá certo. Aí isso aqui é a conta do elevado a 4x, isso aqui é a conta do elevado a 3x, etc. Eu não escrevi todos os termos porque não me interessa. Me interessa só o termo do x elevado a 9. Então só escrevi do x elevado a 9, né? Que é mx elevado a 9 sobre 9 fatorial. Então tem um monte de coisa para trás e para frente, não me importa. Tem o 4x elevado a 9 sobre 9 fatorial. Aqui tem o 3, o 2 e o 1. E tem esses coeficientes. Menos 4, mais 6, menos 4. Tem um mais 1 aqui. Então eu vou somar esses caras que tem o x elevado a 9. Aqui é 4 elevado a 9. Aqui é 3 elevado a 9 vezes menos 4. Aqui é 2 elevado a 9 vezes 6. E aqui é menos 4. Nesse mais 1 não vai entrar porque não está multiplicado por elevado a 9. Então vai ter esse pedaço do x elevado a 9, alguma coisa para trás, alguma coisa para frente que não vai me importar. O que me importa é que essa conta aqui é o coeficiente que multiplica o x elevado a 9 sobre 9 fatorial. Então esse aqui é o número que eu estou procurando. É o número de maneiras de acomodar essas 9 pessoas em 4 quartos diferentes, sem que nenhum deles fique vazio. Então dá 186 mil. 186 mil. Muito bem, com isso você pode fazer algumas contagens mais sofisticadas, por exemplo, contar o número de maneiras de distribuir n bolas em k caixas distintas sem que nenhuma fique vazia. É exatamente a contagem que a gente fez. As caixas aqui são os quartos e as bolas correspondem lá às pessoas. E você faz a conta exatamente a que eu fiz lá e vai dar essa conta maluca aqui, esse somatório. Lá você aplica isso aqui com k igual a 4 e n igual a 9 e vai dar exatamente isso aqui, o t de 9, 4. É só fazer essa conta. Essa conta é exatamente essa conta aqui. E a prova disso aqui é você fazer essa estratégia aqui, só que no caso geral, né? Com n e k quaisquer. Uma outra coisa que você pode contar é o número de maneiras de distribuir n bolas distintas em k caixas iguais, né? Sem que nenhuma caixa fique vazia. Né? Sem que nenhuma caixa fique vazia. Essa contagem é a mesma de cima, né? Só que de cima eu contei as caixas como diferentes. Então basta pegar a contagem de cima e dividir por k fatorial. Né? Ou, por outro lado, só se pensar na contagem de baixo, multiplicar por k fatorial, e isso vai ser a contagem de cima, porque em cima está levando a ordem das caixas em consideração, embaixo não. Muito bem. Agora a gente vai para a segunda parte, na qual a gente vai contar as partições de um inteiro. Isso aqui é um problema muito relevante em matemática, não é trivial. Aqui a gente vai fazer uma primeira parte, né? Vai parecer que é tudo brincadeira e tudo simples, mas ainda tem coisa para ser feita aqui sobre partição de inteiro na matemática. Né? Mas a gente vai começar a mexer com isso aqui agora. Primeiro vamos definir o que é uma partição. Uma partição de um inteiro positivo n vai ser uma coleção de inteiros positivos, tudo maior ou igual a 1, cuja soma é n. E a gente vai denotar por P de n o número de partições de n. Eu fiz um desenho aqui para mostrar para vocês. Essas aqui são as partições do 2. Esses aqui são os desenhos correspondentes às partições, que fica mais fácil de representar. As partições são 1 mais 1, essa primeira, e a outra é o 2, sozinho. Tem aqui as partições do 3 também, elas correspondem a 1, mais 1, mais 1. E essa aqui é 2 mais 1. Pode pensar em cada linha como sendo uma parte. Né? E essa aqui, ou melhor, cada coluna, né, é uma parte. Esse aqui é 2, esse aqui é 1 e esse aqui é o 3 sozinho. Né? Eu fiz aqui também as partições do 4 e do 5. Você faz por exaustão. Você testa todas as maneiras possíveis e encontra ela. Essa é a maneira mais ingênua de fazer. E aqui, se você ver, o número de partições de 2 é 2, de 1 é 1, claro, né? Só tem uma. De 3 é 3, de 4 é 5 e de 5 tem 7 partições. E claramente vai aumentar bastante na hora que aumentar o n, né? O número de partições vai aumentar cada vez mais rápido.
né? Vai ser um número cada vez maior, né? Eu listei aqui algumas. Esse 7 aqui é o último que a gente desenhou ali. Se você fizer o desenho para 6, você vai ver que tem 11 partições. Então é só questão de fazer o desenho, fazer a conta até você chegar em todas. Muito bem. Agora, vamos definir duas coisas aqui para separar as partições de acordo com certas propriedades. Eu vou definir como P de K, PK de N, o número de partições de N que tem o K como a maior parte. E K de N vai ser o número de partições que tem exatamente K partes. Vamos ver isso aqui para o N igual a 5 lá atrás. As partições que têm exatamente uma parte são só essas. Só essa aqui. Essa aqui tem uma parte. Essas outras duas aqui têm duas partes. Essas outras aqui, eu estou olhando na vertical, né? Cada coluna para mim é uma parte. Esse aqui é 5, esse aqui é 4 mais 1 e 3 mais 2. E essa aqui tem 3 partes, né? Essa aqui tem 4 partes e essa aqui tem 5 partes. Então, 1, 2, 2, 1 e 1. Né? Esses aqui são os números aqui dessa linha. Né? É o número de partições do 5. Desculpa, esse que eu contei é o K de N. Né? O número de partições do 5 que tem exatamente K partes, para K de 1 até 5. E agora vamos contar o PK de 5, que é o número de partições de N que tem o K como a maior parte. Qual é o número de partições de 5 que tem o 5 como maior parte? Tem uma. Agora o número de partições de 5 que tem o 4 como maior parte? Tem uma de novo, essa. Agora o número de partições de 5 que tem o 3 como maior parte? Tem duas, essa e essa. O número de partições de 5 que tem o 2 como maior parte são essas duas, e o que tem o 1 é só uma. Nota que novamente é 1, 2, 2, 1 e 1. É a mesma listagem do outro. E aqui a gente não vai provar, né? Mas se você parar para pensar um pouco ou olhar lá a demonstração do livro, você vê que o número de partições de um inteiro que tem o K como a maior parte vai ser igual ao número de partições de um inteiro N que tem exatamente K partes. A gente está contando duas coisas diferentes, está constatando que elas são sempre a mesma coisa. E não é porque elas são iguais aqui, vão dar a mesma partição. Né? Uma partição que tem o 5 como maior parte, ela não vai ter 5 partes. Né? Elas não vão ser a mesma, né? Mas a contagem vai dar a mesma. Muito bem. Um outro teorema diz que o número de partições autoconjugadas de N é igual ao número DI de N de partições em que as partes são ímpares distintas. Né? Aqui tem alguns nomes que eu não defini ainda. O que é ser conjugada? O que é ser conjugada? Conjugada é quando você transpõe uma partição e ela dá outra. É isso que elas serem conjugadas. Por exemplo, essa partição é conjugada com essa. Essa partição é conjugada com essa. E essa partição é autoconjugada. Se você girar ela mesma. Aqui no 3, essa primeira partição é conjugada com essa, né? Então aqui a conjugação é assim, ela leva essa nessa. Pode pensar como sendo transposição. Transposição de matriz, porque é uma operação similar no sentido de que a transposição duas vezes volta ao original. A conjugação também, duas vezes vai voltar ao original. Aqui a gente tem duas partições conjugadas e essa aqui ela é autoconjugada. Né? A conjugada dela é ela mesma. Muito bem, então tem algumas partições que são autoconjugadas. Aqui no 5 tem essa também, né? Essa aqui. Ela é autoconjugada.
Aí o que acontece? Na partição do 4, essa aqui é autoconjugada, as partes são pares, é o 2 e o 2. Na do 3, elas são ímpares. Desculpa, uma é ímpar, né, que é o 1, e a outra é par, que é o 2. E no 5, as partes são 3, 1 e 1. Eu não observei antes, mas as partições são ordenadas, né? Aqui no 4, essa aqui é a partição 1 mais 1 mais 1 mais 1. Essa aqui é 2 mais 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 1 e 4 sozinho. Partição 2 mais 1 mais 1, a gente considera como sendo a mesma da 1 mais 2 mais 1. A ordem não faz diferença, a gente sempre ordena e vai considerar elas como a mesma. Muito bem, então o que eu estava dizendo é que nesse caso do 5, a partição autoconjugada tem partes ímpares. São 3, 1 e 1. E é disso aqui que está falando esse outro teorema. O número de partições de n em n partes ímpares distintas. Lá no 5 as partes são ímpares. Tem uma autoconjugada com partes ímpares, mas elas não são distintas. Lá é 3, 1 e 1. Então lá é 0. Lá é 0. Mas desculpa, aqui eu estou lendo errado. São duas coisas, né? O número de partições autoconjugadas é uma coisa, e o número de partições em partes ímpares distintas. Nesse exemplo que a gente viu aqui, tem uma autoconjugada, né, para cada um. Uma autoconjugada. Uma autoconjugada. E quantas partições em n partes ímpares distintas tem cada uma? Vamos ver no 3. Aqui em partes ímpares distintas, tem uma, essa aqui. Essa aqui é o 3, é sozinho, né? Mas é um número distinto, né? Ele está sozinho, então conta. Essas aqui não são. Aqui, o 2, 1 e 1 não serve, 3 e 1 serve. Então, é esse cara aqui. Esse cara é uma partição em partes ímpares distintas. Então, as partições em partes ímpares distintas aqui são o 3, sozinho. Aqui é o 3 mais 1. E no 5, vamos ver se tem alguma no 5. 1 não, 2, 1 não, 2, 2 não, 3, 1, 1 não, 3, 2 não. Esse não, mas tem o 5, né? Sempre que ela for ímpar, vai ter ela sozinha, né? Nesse caso, só tem uma de cada. No 2 não tem nenhuma. No 2 não tem nenhuma. No 2 não tem nenhuma. Muito bem, então naqueles casos ali, o número de partições em partes ímpares distintas é 1. E o número de autoconjugadas também. Aqui tem uma autoconjugada, aqui tem uma autoconjugada, e aqui tem uma autoconjugada. No caso do 2, não tem nenhuma autoconjugada. Esta é conjugada desta, e elas são diferentes. E também não há nenhuma partição do 2 em partes ímpares distintas. Muito bem, e esse teorema é só você fazer um pouco de diagramas que fica claro para você, ou ler a demonstração do livro. Aqui eu desenhei mais 2 exemplos de partições que são autoconjugadas. Cada uma dessas aqui, se eu transpor ela, vai dar ela mesma. Essa aqui as partes são 6, 6, 5, 5, 4 e 2. Essa aqui as partes são 7, 5, 5, 4, 3, 1 e 1. Então essas aqui são autoconjugadas. Muito bem, agora eu quero um jeito de contar o número de partições de um inteiro n usando funções geradoras. Aqui eu escrevi uma partição do 27, esta aqui, 1 mais 1 mais 1, mais 2 mais 2 mais 2, mais 3 mais 3, mais 4 mais 4 mais 4. E a minha estratégia é organizar esses 1s todos juntos, os 2 todos juntos, os 3 juntos e os 4 juntos. E a gente vai fazer a função geradora multiplicando várias séries de potências. A primeira série de potências vai fazer o papel de escolher os 1s, a segunda série de potências vai fazer o papel de escolher os 2, a terceira série de potências vai escolher os 3 e a
quarta série de potências vai escolher os quartos, vai ter uma infinidade delas. Eu vou multiplicar todas e aí olhar para o produto infinito e eu vou olhar para o x elevado a 27 e esse 27 vai ter que ser obtido como soma de alguns expoentes. E eu vou olhar para essa obtenção dessa maneira aqui. Mais especificamente desse jeito aqui. Essa primeira série vai tomar conta dos uns. Então aqui é 1, 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1, etc. Depois os 2, os 3 e os m's. E aqui continua indefinidamente, né? Eu faço o produto de todas elas. Então isso aqui é um produto infinito de séries de potência. Mas você multiplica aí como se fosse polinômios, né? E aí você tem que olhar a demonstração do livro, né? E pensar um pouco e constatar que, dado um número n, o x elevado a n vai vir da multiplicação de certos monômios aqui, quando você distribuir. E para cada maneira que você obtém um n, você pode escrever uma partição desse tipo. E vai ter uma objeção. Para cada partição desse tipo, você obtém um n de alguma maneira multiplicando. Isso vai dar para a gente uma contagem do número de partições do n. Então a fórmula é essa para a função geradora das partições de um inteiro n. O produto infinito de 1 sobre 1 menos x elevado a k. E você pode ir ali na demonstração, né? Tem esse corolário. O corolário não é do teorema, o corolário é da demonstração do teorema. É só você vir aqui na demonstração e ao invés de usar todas, aqui deveria ter um 2, tá, gente? 2, e aqui deveria ter um 3, um expoente, né? Ao invés de você olhar para todas essas séries de potências, pegar só algumas que você escolheu onde você quer as partes, né? Se eu quero que meu n seja decomposto como soma de certos inteiros, todos eles no conjunto A, então eu vou fazer esse produto e ao invés de pegar todos os K's aqui, eu vou pegar só os K's que estão no conjunto A. Isso vai me dar o número de partições de n, onde cada parte está no conjunto A. E isso aqui foi exatamente o que a gente fez ali. Aí nesse caso aqui do corolário, ao invés de usar 1, 2, 3, todos os números possíveis, a gente vai pegar só os números em A. Aí esse conjunto A você pode pegar, sei lá, sendo os pares, os ímpares, os números primos, qualquer coisa aí que você escolher. Muito bem, agora vamos provar esse teorema aqui, para a gente provar pelo menos uma coisa aqui nessa parte de partições. Vou lembrar o que é esse Qn, que eu defini lá atrás, né, mas eu não usei. Eu só escrevi um teorema. Cadê? Está o Qn aqui. Qn, Q que é de n, é o número de partições de n com exatamente k partes. Então lá eu quero calcular o número de partições de um inteiro com duas partes. Exatamente com duas partes. Então, para fazer isso, eu vou calcular essa soma, que é o número de partições com até duas partes, porque esse primeiro é com duas partes e esse aqui é com uma parte. Com uma parte só tem uma partição, que é o inteiro sozinho. Esse aqui é 1. O outro eu quero calcular, né? Eu vou calcular essa soma. Se eu calcular essa soma, eu calculei o Q2, porque eu tiro 1 dessa soma e acabou. Muito bem, vamos fazer isso com funções geradoras. Eu vou usar o negócio da conjugação para interpretar o número de partições de um inteiro em até duas partes como sendo o número de partições de um inteiro em que todas as partes são menores ou iguais a 2. Se você fizer os desenhos aqui, fizer bastante desenho, você vai ver que ele ter até duas partes quer dizer que só tem duas colunas, até duas colunas, né? Esses dois servem, esse serve e é só esses três servem. Aqui em cima só servem 3 também e aqui 2. Então é isso que é ter até duas partes. Mas um cara que tem até duas partes, quando você conjuga, vai ter um cara em que as partes são até 2. Tem tamanho até 2. Ou seja, tem tamanho 1 ou 2, né? Porque não tem tantas opções, né? 2 ou 1.
2 ou 1. E aqui, nesse teorema, a gente viu, no corolário principalmente, a gente viu como calcular o número de partições de n, onde as partes estão num conjunto fixado. Eu vou usar o corolário. O número de partições de n no qual as partes são até 2 é esse aqui. É o produto lá só com os dois primeiros fatores. 1 sobre 1 menos x, 1 sobre 1 menos x2. Essa conta aqui, com o conjunto A finito, é igual ao 1, 2. Muito bem. Eu tenho esse produto lá dos dois caras. Eu poderia escrever como série de potências os dois e distribuir, né? Um outro jeito é fazer com frações parciais, que foi o que eu fiz aqui. Nesse caso, acho que vai ser mais fácil de fazer a conta aqui. Eu fiz com frações parciais. Alguém aí não estudou frações parciais ainda? Depois dá uma olhada em frações parciais. Frações parciais é um jeito de escrever uma fração. Você poderia fazer até para inteiros, né? Mas a gente usa mais para polinômios. Frações parciais é um jeito de você escrever uma fração do tipo, sei lá, A sobre BC como sendo x sobre B mais y sobre C. É mais ou menos isso. Nesse caso, tem uma pequena diferença aqui, mas é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aí tem toda uma estratégia para fazer isso aqui, né, para polinômios. Mas isso aqui é assunto para outro lugar. Muito bem, escrevi isso aqui como frações parciais, aí deu essa soma. Então eu tenho a função geradora para essa quantidade que eu quero. Se eu mostrar que essa função geradora é desse tipo, o piso de n sobre 2 mais 1, quer dizer que o Qn é o Q de 2n, mais 1 é o piso de n sobre 2 mais 1, então o Q2 de n é o piso de n sobre 2, que é o que eu quero mostrar. Então basta eu mostrar que essa função geradora é isso aqui. O termo geral dela é este aqui. Muito bem. Fiz aqui as frações parciais de novo e eu vou escrever cada quociente desse. O primeiro é o quadrado dessa série geométrica que a gente já usou. Aí você faz a conta aqui, você constata que o termo do x a n é n mais 1. E essa outra é a PG com a razão x², né? Parecido com assim. Muito bem, agora a gente olha para o termo do x elevado a n. O termo do x elevado a n. Aqui vai ser n mais 1 sobre 2. Né? N mais 1 sobre 2. Então, esse aqui. Mais o de baixo. O de baixo, se o n é ímpar, é 0. É 0. E se o n é par, é meio. Né? Meio vezes 1. Então, essa conta é n mais 1 sobre 2, mais 0 se o n é ímpar e meio se o n é par. Então, dá n mais 1 sobre 2 se o n é ímpar e n mais 2 sobre 2 se o n é par. E isso aqui é exatamente o piso de n sobre 2 mais 1, que é o que a gente queria mostrar. Você tem que pensar isso aqui no caso par e ímpar e pensar isso aqui também no caso par e ímpar, você vê que dá exatamente a mesma coisa. Isso aqui termina esse exemplo, termina a demonstração desse exemplo e termina a aula de hoje o capítulo 5. Da próxima vez a gente vai fazer o capítulo 6.